Olá, boa noite, queridos amigos. Marquinho, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Precisamos conversar. Mandei um direct para você, para a gente definir. Clara, boa noite. Gladys, estão me ouvindo bem? Só para saber se estão me ouvindo bem, para me dar o feedback. Eu acredito que sim, mas, né? Olá, Silvia, boa noite. Seja bem-vinda. Jucimara, boa noite. Regularizou o teu celular, agora fica mais fácil para nos acompanhar, né, Jucimara? E então, Clara, sabe o que vai acontecer? João Carlos, boa noite. Cláudia, um beijo para você, um beijo para o Everton, para a Mari. E então, Clara, sabe o que vai acontecer? Vamos fazer uma live teste com o Marquinho Faria. Estou marcando com ele aí o dia. Tá? Não está definido, provavelmente esteja no sábado. Obrigado, Marquinho. Provavelmente seja no sábado. E por que eu estou pensando no sábado? Como eu tinha falado para vocês, olá Emily, boa noite, seja bem-vinda. Como eu tinha falado para vocês, eu tinha uma live com a Elizabeth do Pensamento Espírita. Só que a Elizabeth vai precisar viajar, não a passeio. Ela falou, Luiz, eu vou precisar viajar não a passeio para resolver alguns problemas. Então nós vamos adiar essa live que nós íamos falar sobre a parábola do semeador. Lúcia, boa noite, seja bem-vindo. Não, desculpa, não é a parábola do semeador, não. Parábola do... Meu Deus do céu, não é do semeador, não. Oh, Jesus, hoje está ruim a cabeça, hein? A parábola do bom samaritano, nossa, parábola mais maravilhosa que existe, na minha opinião, modéstia, né? Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Lúcia, boa noite. Adriana, Gladys, acho que eu já te cumprimentei, né? Julie, boa noite, seja bem-vinda. Jacira, boa noite. Estamos aí. Claro, então, enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, vocês vão chegando, vamos fazer uma live teste ao vivo com o Marquinho, né? O que você acha da ideia? O Marquinho vai fazer uma live teste ao vivo conosco. Se der certo, no próximo sábado, que eu estava dizendo, eu ia ter essa live, mas a Elizabeth não vai poder fazer. Eu estava de convidado dela, então nós vamos ter que adiar essa live para lá para maio, junho, alguma coisa assim, mas não tem problema. E aí eu pensei e falei, poxa, estava com o dia disponível, de repente a gente traz o Marquinho para fazer o preparo para o próximo sábado, né? Dia 4 de fevereiro, onde ele vai estar ao vivo e a cores. E aí, sem ser live test, né, Marquinho? Sem ser live test. Aí vamos lá. Então, fica aí a dica para vocês. Estou dependendo da confirmação do Marquinho para ver quando que ele vai poder participar, né? Se ele puder no sábado, nós já fechamos o contrato, né, Marquinhos? Aí a gente define só o horário. E aí vamos em frente, né? Vamos em frente. E deixa eu terminar aqui. Beleza, pronto. Acabei de mandar os aviões, vamos ver quem mais chegou. Luciana, boa noite, chegou aí com a gente. Socorro também chegou, boa noite, seja bem-vinda. Que horas no sábado? Estou dependendo do Marquinhos. Aí dependo dele. Se ele quiser à tarde, a gente faz à tarde. Se quiser fazer à noite, a gente faz à noite. Carol, boa noite. Só não vale de madrugada, hein, Marquinhos? Não vale de madrugada. Ele mandou um direct para mim. Não deu para ver ainda, Marquinhos. Depois eu vejo. E amanhã a gente divulga, né? Lembrando que na próxima sexta-feira, a Hiper Mega Live, aquela que nós tanto esperávamos, estamos esperando, né? João e o Consolador estarão os dois aqui, ambos conjuntamente juntos, unidos e coesos, né, João Carlos? Você gostou do pleonasmo vicioso, foi para lá de longe, né? Então, fica a dica, sexta-feira, dia 28, no mesmo dia que tem a abertura do congresso, segundo o CEL, Congresso Espírita Virtual de Uberlândia, mas dá para a gente assistir a abertura do CEL e vir para cá
depois assistir João, o Consolador e o Chico. Esse trio, né? É um triunvirato. João Carlos, você se prepara, toma banho, passa perfume, que eu não vou dar mole para você não. Não pensa que você já tem um pouquinho de experiência, vai ter que imitar o Chico, vai ter que contar pra gente tintim por tintim essa história da sua viagem, como é que foi, quais os pontos pontuais, mais um pleonasmo, né, João Carlos? Quais os pontos mais interessantes, quais o que te chamou mais atenção. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Ana, fica a dica para você, sábado vamos fazer uma live teste ao vivo e a cores com Marquinho Faria, tá? Olá, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Maslova, boa noite, querida. Seja bem-vinda também. A abertura do céu é boa. Do Congresso Espírita de Uberlândia, João Carlos. Por isso que chama céu. Eu estive no 5º céu, né? Não o 7º céu. Quando for o 7º céu vai ser legal, né? O 7º céu vai ser muito legal. Deixa eu fixar o comentário, né? Fixar o comentário, então. Na sexta-feira, João Carlos estará conosco, participando desta maravilhosa aventura de Uberaba a Ituiutaba, contando para nós como é que foi essa fantástica aventura. E no sábado, não sabemos ainda ao certo a hora, estou dependendo para definir com o Marquinhos, mas amanhã já estou divulgando para vocês. Vou fazer até um cartaz de divulgação, live teste com o Marquinho Faria. Quando a Clara e a Ana vierem, então, o Will não está aí, né? Mas aí vai ser, eu vou começar a divulgação da live teste um mês antes. Save the date, né? Vamos salvar a data lá. Anote na sua agenda, brasileiramente falando, né? Eu não sou muito do inglês, não. Eu tinha a minha praia é mais o francês, mas faz tempo que eu não pratico francês também, então estou um pouco enferrujado. Vamos encaminhar os jovens, como o Jerônimo diz. Olá, Débora, boa noite. A Débora está de foto nova também no perfil. Seja bem-vinda. E lembrando a vocês, né, nosso grupo seleto privativo aí, que ninguém nos escute. Chegou o Will também. O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração e a gente manda aquele abraço, né, aquele beijo tão carinhoso para esse querido amigo tão maravilhoso que é. E lembrando então que ninguém nos ouça, né? Vamos fechar aqui só no nosso grupo seleto. Segunda-feira tem o sorteio deste livro aqui, tá? Então não espalhe, aqueles que não estão na live hoje, aqueles que não nos acompanham costumeiramente, não vão estar no sorteio. E se João Carlos, que já tem o livro, João Carlos também, provavelmente na sexta-feira a gente pergunta se ele vai querer participar do sorteio ou não, mas provavelmente não. João Carlos é um querido amigo. Então a gente tira o João Carlos, porque ele costuma dormir na hora das lives, né, João? Dorme não, João, dorme não. Eu sei que você não dorme. Mas a gente vai fazer o sorteio só para o nosso grupo seleto aqui. Não adianta vir de vez em quando aí, né? Dar uma de paraquedas aí, a gente sabe quem está sempre junto com a gente, então a gente vai priorizar o sorteio para os nossos amigos. E uma questão que eu ia falar para vocês, a Ana e a Clara estão com vergonha de fazer, né? Já fizeram, já entraram com a gente aí na live de aniversário do Everton, a Daniela entrou também naquela época, a Anice entrou várias pessoas aí, gente, eu nem lembro mais, tanta gente que entrou, mas foi muito bom mesmo, foi muito gratificante. Foi quase 3 horas de live, foi 2 horas e 40, alguma coisa assim. Gente, nem eu sei como que a gente aguentou segurar a onda aí, mas tudo bem. Foi muito bom, foi muito gratificante e a participação de vocês foi imprescindível, né? João Carlos não ganha nem no par ou ímpar, né? Tá bom, vamos ver, né? Deixa a sorte. Só que lembrando também, né, que a pessoa tem que estar na live naquele dia. Tem que estar na live. Até não sei, alguém me falou hoje. Eu não lembro quem me falou, comentou que está dormindo muito cedo por conta de compromisso profissional. Eu falei, olha,
Mas pelo menos tenta lá, tá no dia 31, não lembro agora mesmo, gente, quem que falou. Conversei com tanta gente hoje, falei, tenta estar no dia 31, pelo menos, né? Já viu, né? E então temos sexta, sábado e segunda-feira, né? Momentos especiais aí. Sexta, João Carlos, sábado, Marquinho Faria, live test, tá, gente? Nós não vamos nos alongar, não. Tipo, 4 horas de live test para vencer o João Carlos, né? Que o João Carlos fez live test aí de quase 1 hora. Mas vamos fazer uma live test com o Marquinho. O Marquinho não vai dar spoiler, porque senão depois ninguém assiste a sua live, né, Marquinho? E aí, dia 4 de fevereiro, Marquinho estará de novo, dia 5 de fevereiro, Marquinho estará de novo conosco. Vilma, boa noite, seja bem-vinda, querida. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos também. Não vai cair energia nem internet, João Carlos. Pensamento positivo, positivo operante, certo, João? E lembrando, né, que dia 4, a estreia do projeto da Daniele, Jesus, um médico Jesus, eu confundindo, né, Jesus no lar, né, e o Lúcio misturando as bolas, mas vejam, Jesus está às 20 horas e vai estar também às 22 com a Daniele. Então, o médico Jesus, o livro de José Carlos de Luca, tá? 40 minutos, eu sei sim, de 3 ou 4 lives, né? Digo de 40 minutos cada. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, dados os recados, vamos à leitura do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Nós já estamos, está comendo letra hoje, hein? Está com fome não. Encaminhando Jovens, eu vou mostrar para vocês esta foto também, que está aqui. Nesta foto, nós temos Jerônimos prestes a ser colocado em sua perua Kombi para a viagem, momento onde carregavam sua cama na década de 1970. Mas aqui não é essas pessoas que iam carregar a cama, não. Ele estava para ser colocado na Kombi, porque vocês podem prestar atenção que a perua Kombi está aqui com a porta aberta. Porta aberta, ficou ruim agora, hein? Ficou bem caipira aí, mas tudo bem. Está aqui, e o Jerônimo está aqui e as pessoas em volta dele. E encaminhando jovens, vamos ver essa história muito tocante também. Outro caso interessante de encaminhamento a uma jovem para o espiritismo foi ocorrido com a Selma. Ela havia se mudado para Ituiutaba recentemente. Embora tivesse visto Jerônimo há muito tempo em um velório, não o conhecia. Certa tarde, preocupada com alguns problemas, resolveu caminhar sem destino pela cidade para colocar a cabeça em ordem, quando percebeu que estava próxima à casa de Jerônimo. Então, decidiu ir até ele. Ao chegar, a decepção veio logo, pois fora informada que ele havia saído. Mas, assim que chegou ao portão, a perua de Jerônimo estacionou, pois ele havia esquecido algo em casa e voltaram para apanhar. Ela foi ao seu encontro e o cumprimentou. Ele, de dentro da perua, respondeu: Selma, minha filha, eu estava te esperando. A jovem assustou-se, porque ele falara seu nome antes mesmo dela se apresentar. Fato esse que ocorria constantemente com Jerônimo. Ele continuou: Venha conosco, minha amiga. Faremos uma visita a alguns necessitados e você é minha convidada. A jovem entrou na perua com o grupo animado e partiram rumo a um bairro carente. No caminho, Jerônimo disse a ela que iriam visitar 3 senhoras cadeirantes. Foi contando a história de vida de cada uma delas até chegarem à primeira residência. As histórias contadas por Jerônimo eram muito sofridas e a jovem lentamente foi deixando aqueles pensamentos tristes.
As visitas, apesar do bom humor de Jerônimo, fizeram-na entrar em contato com os problemas graves que flagelavam aquelas pessoas. Na volta, a jovem estava muito reflexiva. Jerônimo disse-lhe: "Você queria conversar algo em particular? O que mesmo que você queria falar, minha amiga?" Selma, muito sem graça, por ver que a sua dor não era nada perto de tudo aquilo que havia presenciado naquela tarde, disse apenas que não tinha mais nada para falar. A partir desse encontro abençoado, a jovem começou semanalmente a visitar as residências das 3 pessoas paralíticas, junto com Jerônimo. Teceram uma linda e duradoura amizade. Assim a jovem transformou-se em uma trabalhadora da seara espírita. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais chegou aí, que eu vi? Adriana já tinha cumprimentado, né, Adriana? Deixa eu ver aqui. Nossa, Maslova já cumprimentei também. A Vilma também. Adriana dizendo aqui, adoro essas lives, tanto pelo estudo como pelos amigos, que não conheço pessoalmente, mas são tão gentis e amorosos uns com os outros. Débora, já te cumprimentei, né, Débora? Falei até da tua foto. Regina, que chegou, boa noite. E a Lúcia também chegou aí. Não lembrou de fotografar a Kombi, mas pediu para a Kátia. Tá certo. Patrícia aí chegou agora há pouco também. O Will também já cumprimentei. A Luciana, a Alessandra. Eu acho que é isso aí, deixa eu ver. São todos vocês. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Lendo essa história aqui, pela segunda vez, que eu sempre leio antes, né? Não, para eu ter mais ou menos uma noção do assunto. Nesse momento que eu estava lendo aqui, quando ela foi ao encontro do Jerônimo e que a perua voltou e ele falou assim: Selma, minha filha, eu estava te esperando. Eu senti uma emoção tão forte, gente, posso dizer para vocês, como se a gente tivesse sido transportado para aquele local, para aquele momento. E vejam que interessante, eu fiz uma postagem hoje do Jugo Leve, Jugo Suave, Jugo Leve, alguma coisa assim, não lembro, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que uma amiga nossa tinha feito a leitura e tinha perguntado alguma coisa. E as coisas estão sempre interligadas. E vejam que interessante que é isso. Por que elas estão interligadas? Às vezes estamos passando por um problema, sentiu a mesma coisa? Que interessante, né? Interessante, a energia flui mesmo, né? Foi muito bom. E como as coisas estão interligadas? Essa amiga nossa, ela estava fazendo o estudo do Evangelho no Lar e saiu capítulo 6. Aí perguntou para mim o que eu achava, é o Cristo Consolador, o jugo leve. O que eu achava disso? E eu peguei e senti uma inspiração para escrever alguma coisa. E quando eu escrevi, eu coloquei mais ou menos uma situação muito particular, que quando nós, nesse momento, todos nós estamos passando indistintamente por algum problema, cada um de um tipo, da sua forma, da sua maneira, seja por ter contraído o vírus, seja por ter perdido um ente querido, como aconteceu com vários de vocês aí que a gente já sabe, né? Amigos queridos aí que tiveram os seus entes queridos, né, arrebatados por conta do vírus, ou que a pessoa está com uma crise existencial, não está bem consigo mesmo. E realmente, a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que nós estamos todos indistintamente. Não dá para dizer para uma pessoa que falaria assim, olha, eu estou bem, eu estou zen, eu estou de boa. Não. Se você pode estar bem momentaneamente, você vai às vezes
não estar legal por causa de um ente querido, por causa de um amigo. Então, isso nos atinge profundamente. Nos atinge profundamente e a gente fica muito pensativo sobre essas coisas. E nessa conjectura que estávamos fazendo do capítulo 6 do Evangelho, que eu falo tem muito a calhar, e eu fiz a postagem, depois se vocês quiserem, sigam lá no nosso perfil, que eu fiz a postagem, uma mensagem de Jesus, né, estendendo a mão ali para Pedro, na verdade, né, no barco, naquele momento quando Pedro se caminha sobre as águas e afunda. Acredito eu que essa imagem retrate aquele momento. E eu falo para vocês o seguinte: quando nós temos um problema muito grande, que parece enorme, a gente precisa olhar ao lado, não precisa nem olhar para trás, como eu sempre falo para vocês. A gente olhar do lado, nós vamos ver quantas pessoas que estão passando por situações piores. E por pior que seja a nossa dor, por pior que seja o nosso sofrimento, e a gente não está fazendo aqui, como eu diria, simplificando o problema de cada um. Muito pelo contrário. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Nós sabemos exatamente que cada um sente o seu problema e a sua dor como se fosse o maior do mundo. O maior do mundo. Só que a gente precisa, muitas vezes, olhar do lado. Olhar aquele ente querido que passa por uma situação. O exemplo do Jerônimo vem muito a calhar e para todos nós serve de base. Ele não reclamava de nada com tudo isso que ele passou. Ah, mas eu não sou Jerônimo. Claro que a gente não é. Senão a gente estaria passando por provas desse tipo. Mas as nossas provas, as nossas dores, as nossas dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. E essas dores, essas dificuldades, elas vão passar. Por mais que a gente ache, poxa, gente, não parece que... A hora que a gente estaria achando que é uma luz no fim do túnel, de repente dá um breu novamente. E a gente entra de novo nessa roda viva. Parece que a gente estava na frigideira e aí a gente já caiu no fogo novamente. Tá, tudo bem, não está tendo tantos óbitos como estava antigamente. Tudo bem, mas está tendo uma contaminação muito maior. Isso nos deixa apreensivo. Estava conversando com uma amiga nossa aqui de Araraquara, que ela foi... A família praticamente toda se contaminou, né? Pelo Covid. E por conta disso, o que ela estava falando? O cuidado dela para com ela mesma, mas a preocupação, falou assim, olha, se me cuidar já traz uma preocupação muito grande, a preocupação que eu tenho se eventualmente eu passasse para alguém. Né? Se eventualmente eu passasse para alguém por uma situação dessa. Então, realmente traz uma intranquilidade. A gente está vivendo momentos tormentosos, sem sombra de dúvida. Ninguém pode dizer, não falo só, né, a gente sabe, praticamente cada um aqui, a gente vai se conversando, se conhecendo, e aqui é um momento muito legal, muito gostoso, que a gente se acolhe. Se não sou eu que estou acolhendo de repente é vocês interagindo, acolhendo alguém que está chegando, e como é bom isso, como é bom. Eu fico muito feliz que vocês interajam entre vocês, que vocês conversem privativamente entre vocês, porque isso dá um socorro, dá um suporte, porque aquilo que um está passando, o outro já passou, e outro fala, calma, isso vai passar. E a gente lembrar, como eu coloquei, que o Espiritismo, ele é uma doutrina consoladora. Ele é, no sentido amplo da palavra, o consolador prometido por Jesus, porque ele nos dá o consolo de que a vida continua, que nós não estamos aqui para estarmos no momento de só relaxamento, numa colônia de férias. Não. Nós temos momentos que a gente vai viajar, nós temos momentos de relaxamento, sim. Mas a grande maioria, se a gente analisar, é um barco naquela onda que às vezes vem uma onda maior e aquele barco nos faz enjoar, né? Porque aquele movimento do barco
muitos de nós podemos enjoar, mas o que nós temos que lembrar, sem sombra de dúvidas, que quem está conduzindo esse barco, apesar das dores, dos sofrimentos, apesar disso tudo que a gente está passando, é o nosso Mestre Jesus. É o nosso Mestre Jesus que está nos apoiando, que está sempre junto da gente. A Vilma está dizendo, eu tenho que concordar, muita gente perdeu até mais do que eu. Eu fico pensando quão difícil suportar e que Deus os conforte até mais do que eu. Vilma, eu achava que você já era das pessoas que a gente conhece, né, virtualmente, claro, mas tão presente tão quanto. Eu achava que você era um caso maior do que eu já tinha visto, mas você está me dizendo que existem outras pessoas que perderam mais pessoas queridas. Não que a gente fala que perdeu, né, gente? É uma expressão mal empregada. É uma expressão pobre do nosso vocabulário. Eu perdi um ente querido. Não. O nosso ente querido partiu para o plano espiritual. Muitas vezes, certo que ele cumpriu a sua jornada evolutiva aqui. E nós que conhecemos a doutrina espírita, a gente sabe que nós temos que lembrar dos entes queridos que partiram com alegria, com bom humor, para que eles possam seguir a sua caminhada em paz, em tranquilidade. Porque imagina uma situação, vou dar só um exemplo para vocês imaginarem como que é uma questão. Vamos pensar, você tem um filho e esse filho vai estudar fora do país, por exemplo. Ele vai estudar ou trabalhar fora do país. João Carlos tem um exemplo desse tipo. E o filho vai para lá, como natural, nós na condição de pais sentimos aquela preocupação, e a gente fica apreensivo. E enquanto você não tem uma notícia que seu filho chegou no local, no destino, que ele está bem acomodado, que ele está bem amparado, que ele vai ter alguém lá que vai dar um suporte, pelo menos até ele se acertar. Quando você percebe que tem tudo isso lá, teu coração acerena. E aí você vai ficar feliz porque o teu filho foi lá para seguir a jornada evolutiva dele, o seu trabalho, o seu estudo, progredir profissionalmente, progredir dentro dos seus preceitos que ele veio em busca, né? Que ele foi em busca, desculpa. E quanto a isso, traz tranquilidade para nós. Vai trazer tranquilidade para nós na condição de paz. Porque sabe que ele está feliz, que ele está alegre, que ele está caminhando. Então, isso é mais ou menos que eu posso dizer para vocês. Significa que aquele filho que foi morar fora, que foi estudar, que foi trabalhar fora, ele desapareceu? Não, ele apenas está num outro país, num outro continente. A Daniele, por exemplo, tem muitas saudades dos seus pais que moram aqui no Brasil. Mas a ligação fluídica espiritual, antigamente era por cartas. Quanto tempo demorava uma carta para fazer isso? Vou falar para vocês o que aconteceu. Minha irmã, ela se casou em 1992. Logo que ela casou, ela foi para o marido dela, meu cunhado, ele foi convidado para trabalhar numa filial na Nigéria, em Laos. Lagos, acho que é Lagos. Não é Laos, não, acho que é Lagos. E foi trabalhar lá. E eles ficaram 6 meses. Salvo engano, 6 meses eles ficaram lá. Era uma dificuldade tremenda. Cartas demoravam muito tempo. Nós fazíamos gravação em fita cassete para colocar. Levava praticamente um mês para aquela fita cassete chegar. E a gente ia falando, ia gravando. Nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje. Veja a diferença. 1992 para agora, né? 2022. Quanto que evoluiu em termos de tecnologia. E a gente está aqui, olha. Eu estou aqui em Araraquara, vocês estão cada um na sua cidade. A gente está interagindo, a gente está mantendo essa energia. E assim mesmo funciona a energia que a gente tem em relação aos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. Só que nós temos que saber exatamente
que eles têm que seguir a sua jornada evolutiva. E nós temos aqui uma missão a continuar. Por mais que a gente sinta saudades, por mais que a gente tenha aquele sentimento latente no nosso peito, não dá para falar que não sinto saudade, já esqueci. Não é assim, claro que não é. Mas lembre sempre do seu ente querido de uma forma alegre, de uma forma boa, positiva. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Adriana dizendo, quando minha filha desencarnou aos 15 anos, achei que meu barco ia afundar, mas veio Jesus, pegou o leme e me direcionou de volta à vida. Nem me fale isso, porque eu tenho um filho de 24 anos e está querendo ir para Portugal. Já comecei a chorar. A Julie, eu tenho muitas saudades da minha avó, das duas que faleceram, fora os outros familiares, mas sinto uma calmaria lá no fundo, e só por um tempo. E é só por um tempo. Não sei por que sinto isso desde pequena. Porque você sabe no íntimo, né, Julie, que elas estão bem, que a vida continua. Sou muito apegada. Morgana, pesquisa aquele texto lá. Filhos são como navios. Não é fácil não, viu? Não é fácil, porque a gente sabe que meu filho estava para ir... como é que fala? Meu filho estava para ir para estudar em Uberlândia, depois acabou mudando os planos, né? E ele vai estudar aqui em Araraquara por uma série de circunstâncias, até por conta até da pandemia, de uma série de circunstâncias. E aí já viu, né? Morgana, mas a gente tem que pensar, né? A gente faz aquela reflexão, né? Que a gente, por mais que você tenha esse apego, a gente tem hora que a gente tem que abrir, você tem que seguir o caminho deles, né? E tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Não adianta a gente... Olha o Will falando as fitas de cromo que eram mais caras. Já trabalha em São Paulo? Então já está um pouco mais fácil, né? Já tem um certo distanciamento. Mas, Morgana, se for o caminho dele, né? Entrega na mão de Jesus, né? Ixi, olha, vocês estão se entregando bastante aí. Patrícia, meu filho prestou vestibular, graças a Deus, 2 cursos tem em Araraquara. E São Carlos dá para ele voltar todos os dias. Patrícia, vou te dar uma notícia aí muito no particular. Eu fiz isso durante 20 anos, Araraquara, São Carlos, tá? Eu fiz isso durante 20 anos e confesso a você que para trabalhar até dá para a gente levar, agora estudar já fica mais difícil, por conta de todo o trabalho, é muita mão de obra, tá? É muita mão de obra. Então tá aí em casa. Então aproveita, Morgana, aproveita, né? Aproveita. Mas olha, se for o caminho dele, né? Ainda bem que lá é um país com uma língua bem próxima da nossa, não é igual, a gente sabe muito bem que a língua portuguesa é diferente de Portugal do Brasil, tem muitas situações bem diferentes que a gente coloca com muita propriedade, né? A Vilma está dizendo, eu já li mais as cartinhas do meu Peralta e do que vejo as fotos. Olha só, a Vilma tem as cartas de 89 até 96. A gente sabe, né? A vida continua do lado de lá e do lado de cá. E aqueles que quiserem, quando tiver um pouco assim de saudoso, doente querido, seu filho mora em São Carlos, né, Leila? Você já falou. São Carlos é uma cidade que eu gosto muito. E eu sou muito suspeito porque eu fiz grandes amigos em São Carlos. Sinto não poder ir com tanta frequência por conta da pandemia, né? Mas São Carlos eu gosto muito da cidade. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E eu só não mudei para lá por questão familiar mesmo, né? Por questão familiar. Mas tem um restaurante lá que ninguém nos ouça. Da mesma forma que eu fiz a divulgação do Doce 2 Doce lá de Dores de Campos, quem for a São Carlos, não deixe de conhecer o restaurante Mamãe Natureza. Gente, é tudo de bom.
é tudo de bom. Alimentação saudável, alimentação orgânica. Não é um restaurante vegetariano, mas não tem carne vermelha. Você pode encontrar, às vezes, um frango, um peixe, mas tem comida vegana também. Se você for um vegetariano também, dá para você se virar muito bem. Gente, olha, fantástico, fantástico. Eu recomendo sem sombra de dúvidas. Mas lembrando, né? Vizinho, sim. Vizinho aqui de Araraquara. 44 quilômetros. É bem mais rápido ir para São Carlos do que para trabalhar em São Paulo, né, Carlos? Carlos levava 2 horas para chegar no seu local de trabalho, 2 horas de trânsito, e o que ele foi fazendo? Começou a ouvir palestras de Divaldo, depois começou a conhecer o Jerônimo. Ele vai contar isso para a gente novamente no início do novo livro, né, que é O Gigante Deitado, que deve começar lá para meados de março. E pensando na nossa querida Selma, ela estava com problema. Quem de nós, né? Se eu chegasse, é como se a gente chegar numa plateia, num centro espírita, e num dia de tratamento espiritual, aí você fala assim, eu sou médium vidente. Eu estou percebendo que aqui na plateia tem uma pessoa que está com um problema muito grave. Eu vejo aqui que uma pessoa está se sentindo muito incomodada. Você vai acertar de todo mundo. Você vai acertar de todo mundo, porque quem que está numa casa espírita, num dia de tratamento espiritual, que não está com problema, que não está passando por uma situação difícil? Ariane, boa noite, seja bem-vinda. Então, isso é muito relativo, a gente falar que, eu tenho vidência, eu vou escrever, vou fazer uma psicografia, falar, olha, eu percebo que tem aqui umas pessoas. Gente, isso aí, né, não é por aí. Mas lembrando da nossa Selma, a Selma, ela estava muito apreensiva, muito incomodada. Ela já tinha visto o Jerônimo no quê? Num velório. Num velório ou no enterro? Deixa eu ver aqui. Num velório. Jerônimo era campeão dos velórios. Porque como Ituiutaba era uma cidade pequena, na época que Jerônimo morava lá, não sei quantos habitantes tem, mas João Carlos talvez possa trazer essa informação para a gente na sexta-feira, como ele já conseguiu a trovinha, né, que é a trova lá da Dona Terezinha, do Roberto Leal, até que eu e ele fizemos a postagem hoje, mas ele já conseguiu quando desencarnou a Dona Terezinha, que é a mestra de Jerônimo. E o Jerônimo ia muito a velórios, porque quando todo mundo conhecia o Jerônimo, então pediam porque o Jerônimo fosse falar algumas palavras no momento ali do sepultamento do conhecido dele normalmente. E numa situação dessa, ela conheceu o Jerônimo no velório, mas nem se deu conta. Mais à frente, ela um certo dia, passando na frente da casa do Jerônimo, não estava bem, bateu, mas o Jerônimo já tinha saído. Quando ele volta e fala, Selma, ele fala assim, né? Minha filha, eu estava te esperando. Como? Ele não enxergava. Como que ele saberia que era Selma? Né? A mediunidade do Jerônimo realmente extrapolava nesse sentido, né? E aí convida-a para que fosse fazer essa visita. Então, quando a Selma foi acompanhando o Jerônimo, ele foi contando a história de cada uma dessas cadeirantes, cada uma dessas pessoas, ela foi olhando para o seu problema e vendo que o seu problema era insignificante. Era quase nada comparado com o do problema que essas senhoras passavam. E ele ia, fazia essas viagens e começou a Selma participar desse projeto. E eu falo assim para vocês, é que agora a gente está numa fase difícil, mas quem tiver oportunidade, 105.800 pessoas, estimada em 2021. João Carlos é realmente o nosso amigo querido que está sempre trazendo as informações ao pé da letra. Tá vendo? Não precisa nem sexta-feira para falar. Ituiutaba tem, em 2021, quase 106 mil pessoas. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. 105.800 pessoas. Então é uma cidade, comparativamente falando com Araraquara, que deve ter uns 235 mil habitantes,
é praticamente pouco menos da metade de Araraquara, né? Então, o João Carlos já nos esclareceu. Agora, lembrarmos que quando estamos com um problema, passando por alguma dificuldade muito grande, a gente sair da nossa pequenez, né? Sai de si e vai em busca do próximo mais próximo, como fala o Jerônimo na mensagem Intimidade Espírita, que está lá no nosso perfil do nosso canal do YouTube. Aqueles que não ouviram ainda Intimidade Espírita, gente, é realmente imperdível. Vão lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e a primeira palestra de Jerônimo Mendonça, Palestras e Lives, é a primeira. Então, vale muito a pena, é 30 minutos, 15 minutos, uma pequena palestra do Jerônimo, e 15 minutos onde ele conta a história da princesa e do jardineiro. Então fica esse convite, aqueles que tiverem oportunidade de participar de algum trabalho de ajuda espiritual. Eu vou contar para vocês, vem bem a calhar, uma história que aconteceu com Ariovaldo, que ele já trouxe algumas palestras com muita propriedade. Diz que tem um centro espírita em São José do Rio Preto, não sei dizer exatamente o nome, mas quando a pessoa vai fazer um tratamento espiritual, ele passa pela equipe de acolhimento, faz a ficha, ele entra para participar dos passes, e a Alegria de Viver é muito bom também. Marquinho recomenda e o Carlos também recomenda esse daí, que foi a virada de página na vida do Carlos, foi a Alegria de Viver, tá? E certo dia compareceu nessa casa espírita um grande industrial da cidade de São José do Rio Preto. Uma pessoa muito importante, tinha várias indústrias, assim, importantíssimo. E a casa espírita tinha esse trabalho de acolhimento. Além do acolhimento, ela também encaminhava a pessoa para um trabalho dentro da casa espírita. E essa casa fazia o quê? A sopa fraterna. Então, quando chegou, né? Olha, depois de eu passar para o tratamento espiritual e tomar os passes, água frutificada, o senhor vai em tal lugar, ali na sala tal, e procura tal pessoa. E aí ele vai com bilhete para procurar tal pessoa, e no dia eles estavam preparando a sopa. E colocaram ele exatamente para descascar batatas. Poxa, gente, descascar batata, uma pessoa importante no meio da sociedade de São José do Rio Preto, colocar ali para descascar batata, ele que talvez fosse um presidente de um grupo grande, como que você põe o cara para trabalhar cascar? Não, é o trabalho da casa. Diz que, terminado o trabalho o tratamento espiritual, ele adorou tanto isso que ele vinha fazendo, ele gostou tanto que ele continuou fazendo. Porque ele falou, olha, eu estava tão acostumado a problemas de dar ordens, fazer isso, fazer aquilo, e eu me dedicar a uma tarefa assim tão simples, com pessoas tão agradáveis aqui dessa convivência, que ele sentiu-se gratificado pela oportunidade do trabalho. Legal, Julie, que bom mesmo. Então ele agradeceu imensamente pela oportunidade de trabalho que foi dado a ele. E o Ariovaldo sempre falava assim, que quando a gente está sentindo muito, reclamando com a gente mesmo, o Ariovaldo fala assim, batata nele. Então, sai do comodismo do seu lar, larga um pouquinho os teus problemas de lado, começa a pensar um pouco no próximo, que certamente os nossos problemas hão de diminuir. Eu já participei de um trabalho desse tipo muito tempo atrás, na verdade, certamente a gente precisaria voltar num trabalho mais presencial. Se você não puder estar fazendo isso, tente ajudar de alguma forma, né? Tenta ajudar de alguma forma. Mas, Julia, é uma boa dica. Fazer um trabalho assistencial, né? Descascar batatas, né? Você começa a conviver com outras pessoas, começa a ver que às vezes o seu problema é tão pequeno perto dos outros que a gente fala, nossa, eu aqui reclamando, né? É como aquela história que a pessoa
que as pessoas contam, né? Você já conhece, uma pessoa vivia reclamando que ela não tinha dinheiro para comprar um tênis novo. Até que chega um momento que essa pessoa, ela vê uma pessoa que não tinha pés. Então, reclamar do quê, né? Reclamar do quê? E vamos fazer a leitura novamente. E depois eu vou divulgar, tá? Ocupa sim. Quando você está trabalhando, você está focado em outra coisa, você desfoca, né? Desfoca do seu problema. A gente tem muita mania de falar, né? A Morgana trabalhava no atendimento fraterno e a Julia acaba ajudando também. O Morgana, importante quem faz o atendimento fraterno é lembrar que uma coisa que eu sempre coloco com muita propriedade isso. A gente tem que fazer não só, como é que fala? Não só atendimento fraterno, mas o acolhimento fraterno, né? Deixa eu ver aqui que o Marquinho falou da cebola. Descasco, cebola, é ótimo, foram 24. Nossa, Marquinhos, você deve ter chorado até, né? Descascar cebola, deve ter chorado que só vendo, né, Marquinhos? Mas é bom, desentope assim lava a alma também, né, Marquinhos? Tá vendo? Se for para chorar, chore descascando cebola. Olha só que legal, gente. Quando tiver que chorar, vá descascar cebola, não precisa descascar batata, né? E eu não lembro quem que falava assim, quando for descascar batata, você tem que ser econômico. Não pode, né, descascar de qualquer jeito. Você tem que tirar a casquinha mais fina possível, né? Mais fina possível. A Adriana dizendo, vê quantos isso no atendimento fraterno, quantos mais sofrem que nós. Exatamente. Lava a alma, lava a cara. Lava tudo, né? Manda, Marquinho, manda foto aí. Posta lá no Vivência Espírita, né? Vamos, Marquinho, tem que fazer isso, né? A Patrícia, quando era jovem, Patrícia, nós somos jovens. Todos nós somos jovens aqui. Uns há mais tempos e outros há menos tempo. Viu? Então, bora lá descascar batata, cebola, cortar cenoura. É bom, né? É muito bom. E ó, tem gente que fala assim, eu vou esperar me aposentar para fazer um trabalho assistencial. Conheço um monte de gente que fala isso. Eu vou esperar meu filho se formar, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Gente, quem fica esperando não faz. Quem fica esperando não faz. Então, vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar quanto a gente está tendo oportunidade. Porque como o Jerônimo sempre fala, quem não trabalha, dá trabalho. Então vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar para a gente não dar trabalho para os outros. Gostava, mas teve que parar. Entendi. Morgana, eu tenho amizade, eu conheço o Edmir Garcia, que você deve conhecer, que é de Bebedouro. Eu conheci Edmir na época das famosas Comenespes que aconteciam em Bebedouro, em Franca, Ribeirão Preto. Na época que eu fui dirigente de Mocidade Espírita já um pouco com jovem há mais tempo, né? Eu tinha mais ou menos acho que uns 30 e poucos anos, por aí, acho que nessa faixa, 30 e poucos anos, 32, alguma coisa assim. O Edmir é um querido, faz belas palestras também, vinha constantemente a Araraquara fazer palestra, agora ele faz virtualmente, por conta da pandemia também. E então é bem interessante. De uma jovem, deixa eu ver a Dilma falando assim. Eu sou uma jovem senhora cheia de dores espalhadas pelo corpo e nem sedentária eu sou, mas é cada dor cãibra só Jesus. A Julia, dou muito trabalho para mim mesma. A gente não pode se cobrar muito também, viu, gente? Sabe o que eu ia falar para vocês? Não se cobrem tanto. Não vamos se cobrar tanto. A gente tem toda a eternidade para evoluir. Então não precisa querer evoluir tudo numa única encarnação. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Centro Espírita Calvário, do Calvário ao Céu. A Patrícia dizendo que o marido dela também auxiliava na casa espírita. Julie, não se cobra não.
né? Não se cobra, não. Faz o que dá. O que não dá, deixa para amanhã. A gente tem mania de querer ser muito perfeccionista, sabe? Então, vamos com calma, vamos com calma. Devagar também é pressa. Uma jovem senhora, você é jovem há mais tempo ou jovem há menos tempo? Vilma, aquela dancinha sua, vai dançar, Vilma, que é bom, dança com as meninas lá. Isso é muito bom. Faltam uns 3 anos para se aposentar, legal. E, Vilma, quando a gente dança, balança o corpo, a gente sente menos dor. Agora a gente fica parado, sentado, né, começa a vir as dores. Então movimente-se, a gente tem que estar ativo, né, fazer o nosso trabalho de reforma interior e reforma exterior também, né? Movimentar-se. Isso é muito bom. Deixa eu ver, tá. Bom, vamos ler mais uma vez para quem chegou depois. E amanhã nós vamos ter uma outra história com a Selma, tá? Uma outra história com a Selma. Tá? A Selma está também amanhã conosco. Encaminhando jovens. Outro caso interessante de encaminhamento a uma jovem para o espiritismo foi ocorrido com Selma. Ela havia se mudado para Ituiutaba recentemente. Embora tivesse visto Jerônimo há muito tempo, em um velório não o conhecia. Certa tarde, preocupada com alguns problemas, resolveu caminhar sem destino pela cidade para colocar a cabeça em ordem. Quando percebeu, estava próxima à casa de Jerônimo, então decidiu ir até ele. Ao chegar, a decepção veio logo, pois fora informada que havia saído. Mas, assim que chegou ao portão, a perua de Jerônimo estacionou, pois ele havia esquecido algo em casa e voltaram para apanhar. Ela foi ao seu encontro e o cumprimentou. Ele, de dentro da perua, respondeu: Selma, minha filha, eu estava te esperando. A jovem assustou-se porque ele falara seu nome antes mesmo dela se apresentar, fato que ocorria constantemente com Jerônimo. Ele continuou: Venha conosco, minha amiga. Faremos uma visita fraterna a alguns necessitados e você é minha convidada. A jovem entrou na perua com o grupo, animado, e partiram rumo a um bairro carente. No caminho, Jerônimo disse a ela que iriam visitar 3 senhoras cadeirantes e foi contando a história de vida de cada uma delas até chegarem à primeira residência. As histórias contadas por Jerônimo eram muito sofridas e a jovem lentamente foi deixando aqueles pensamentos tristes. As visitas, apesar do bom humor de Jerônimo, fizeram-na entrar em contato com os problemas graves que flagelavam aquelas pessoas. Na volta, a jovem estava muito reflexiva. Jerônimo disse-lhe: Você queria conversar algo particular? O que é mesmo que você queria falar, minha amiga? Selma, muito sem graça, por ver que a sua dor não era nada perto de tudo aquilo que havia presenciado naquela tarde, disse apenas que não tinha mais nada para falar. A partir desse encontro abençoado, a jovem começou semanalmente a visitar as residências das 3 paralíticas, junto com Jerônimo. Teceram uma linda e duradoura amizade. Assim a jovem transformou-se em uma trabalhadora na seara espírita. Amanhã, mensagem de número 58, caso de número 58, intitulada Maternidade. Tá? Maternidade. Para vocês que são mães e pais, né? Porque maternidade não é só de mãe, né? Tem muitos pais que são mães e tem muitas mães que são pais, né? No amplo e geral sentido da palavra, né? Então vamos falar sobre maternidade amanhã, mais uma história com a nossa querida Selma. E a nossa querida Vilma faz aula de dança, pilates, acupuntura, caminhada. Olha que maravilha, Vilma, que maravilha. Parabéns, parabéns, muito bom mesmo. E quando tiver vontade, quando o coração
né, se sentir que o coração estiver falando mais alto, vá visitar o centro lá que o Marcos, né, frequentava. Julie, tudo em decorrência, vê como a interligação, né? A amiga minha passou a mensagem do Evangelho, né, que ela tinha feito, e a gente sem querer, né, sem querer querendo, nada por acaso, a gente sempre fala. Às vezes a inspiração vem de uma forma bem presente, às vezes a gente brinca, mas mesmo brincando, as lições e as reflexões vão certamente falar bem fundo aos nossos corações, né? Que a gente possa então estar cada vez mais nessa energia de entrelaçamento que a gente faz de uns para com os outros aqui, que é muito bom. Eu fico muito feliz mesmo, como eu falo para vocês, da gente estar sempre interagindo, o que é muito bom. Então agora estamos aqui com o nosso texto, não, os nomes que estão aqui, cada um de vocês que já nos passaram, a gente vai colocando, né? A gente vai colocando, e é muito bom, muito importante que também naquele momento nós lembremos dos nossos entes queridos que estão precisando de prece, de oração, tá? Gente, não tem que falar gratidão a mim, eu sou um mero instrumento, né? Espiritualidade minha, de vocês, Jerônimo Mendonça, a equipe médica espiritual, né? Está sempre lembrando de nós. Arraiz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos para as nossas vibrações. Então eu convido aqueles que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água, né? E vamos fazer as nossas vibrações. Convido então a todos neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Vamos deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia. A melodia da Ave Maria, da nossa Mãe Santíssima, a mãe do nosso Mestre Jesus. E sem um ditado que sempre diz, peça à mãe que o filho atende. Então, por intermédio de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, vamos rogar que ela seja a intermediária das nossas preces até o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Vamos pedir que envolva a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos ambientes de trabalho ou do estudo. Vamos lembrar de todas essas pessoas que têm os nomes gravados neste momento, aqui está aberto, que a espiritualidade maior possa envolver a cada um deles e a cada um que está em nossos pensamentos neste momento. Mentalize aquele ente querido que está necessitado de prece, necessitado de uma cura espiritual, rogando ao bondoso Dr. Bezerra de Menezes que a equipe médica espiritual faça uma visita a cada lar, a cada hospital, a cada leito. Envolva aquele ente querido necessitado de uma luz suave, de cura espiritual e física e emocional. Vamos lembrar também dos médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente. Vamos lembrar de todas as pessoas que nos pediram preces
que trazemos neste momento em nosso pensamento. Vamos lembrar também dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, dos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre sabe melhor que cada um de nós o que é necessário. Dirige, pois, então as nossas vibrações, as nossas preces, aonde for mais necessário. Que essas energias possam ser utilizadas pelas equipes socorristas e levar o socorro e o lenitivo onde houver uma dor e uma lágrima. Rogando a fluidificação dessas águas, pedimos permissão para encerrar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.